E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje vamos falar, na verdade, mais sobre atividade física do que propriamente sobre natação. Eu gostaria de hoje tocar num tema que serviria para orientar os pais na hora de escolher uma escola para os seus filhos. Eu recebo muitos desses pedidos, gente pedindo sugestões, falando sobre atividade física, sobre esporte na escola, sobre natação, piscinas. Muitas escolas hoje, boas escolas, têm piscina, equipes de natação, essa coisa toda. E eu queria orientar um pouquinho os pais. É claro que isso vai servir também para profissionais de educação física, para terem uma visão mais clara das coisas, eu acho que vai ajudar também. Mas eu estou falando basicamente para os pais e mães aí que vão com a criança, né? Ou para trocar de escola, né? Ou para colocar numa escola nova, assim, né? Começar um estudo numa escola e o pai vai fazer uma visita, normalmente lá. E chega lá, tem aquela vitrine de troféus a escola, né? A escola gosta de fazer aquela galeria de troféus, e colocar os troféus que ela ganha. Estou com um troféu na mão aqui, eu tenho vários aqui, vou pegar um troféu. É bonito, né? Você pega um troféu desse aí. Eu me lembro uma vez um pai chegou para mim e falou: "Nossa, professor, eu fui lá e eles têm uma vitrine de troféus maravilhosa e tal. Eles devem ter uma educação física fantástica." Eu fiquei animado, né? Porque eu valorizo muito essa coisa. E aí eu fiz de maneira muito resumida para o pai dei uma explicação que eu vou dar aqui para vocês agora. Falei: olha, troféus não significam boa educação física, porque há dois fenômenos que são muito diferentes. Um é a educação física e outro é o esporte escolar. Os dois podem ter lugar na escola, não tem problema com relação a isso. Mas a educação física é uma atividade muito diferente do esporte escolar. Para vocês, eu vou dar algumas características aqui para vocês terem uma ideia. A educação física, ela tem que ser uma coisa democrática. Todo o planejamento das aulas de educação física tem que ser de maneira que a esmagadora maioria dos alunos possa fazer, praticamente todos os alunos possam fazer. O gordinho, o magrinho, o altinho, o coordenado, o descoordenado, né? O aluno com algum probleminha de coordenação, não sei o quê, o aluno bem coordenadinho, bem espertinho. É para todo mundo. A educação física tem que ser democrática. E o esporte escolar, quando a escola tem equipes esportivas que treinam para campeonatos de escola, isso que eu estou chamando de esporte escolar, não é uma coisa democrática, é uma coisa que a gente poderia chamar de aristocrática. Ou seja, é para poucos, é para os mais habilidosos. A escola está reunindo naqueles treinamentos de modalidade, futebol, ginástica, vôlei, futsal, a escola está reunindo os seus melhores talentos para disputar campeonatos e torneios escolares. Então não é para todo mundo. É para quem já está acostumado, para quem sabe bem aquilo, para quem tem um nível de proficiência relativamente alto para a idade. Então isso é esporte escolar. A educação física tem que ser fundamentalmente inclusiva. Eu já pincelei aqui, né? Falei, pessoas com algum nível de autismo, pessoas síndrome de Down, alunos que sejam Down, alunos que tenham pequenas deficiências físicas, alguns probleminhas assim, que podem ser eventualmente contornados, devem fazer educação física, devem sim, claro, o professor vai ser tolerante, o professor vai providenciar as adaptações necessárias, tanto nas estratégias como nos conteúdos de aula, para que o aluno possa fazer dentro dos limites dele, mas a educação física tem que ser inclusiva. Como ela deve ser fortemente democrática, ela acaba tendo que ser inclusiva também, para todo mundo poder participar. Já o esporte não, o esporte ele é exclusivo, né? O esporte é para, como eu disse, é para aqueles que têm boa habilidade nisso e têm propensão e gostam de praticar aquele esporte de maneira competitiva. Então eles vão treinar para participar de campeonatos, de torneios, vão fazer eventualmente até viagens. Há escolas que fazem viagens internacionais, fazem essas coisas todas. Então veja como são fenômenos diferentes. Normalmente a educação física é feita no turno da escola, noturno, é dentro do período em que a criança está lá.
E na maioria das vezes o esporte escolar não, o esporte escolar é feito no contraturno, porque como ele não é para todo mundo, ele é só para aquelas pessoas que são selecionadas e estão dispostas aí, ele é feito numa espécie de contraturno. A escola acaba utilizando a sua infraestrutura no contraturno para poder fazer os treinamentos e manter as suas equipes preparadas para as diversas participações esportivas que elas precisam fazer. A educação física, a ênfase tem que ser dada na participação, ou seja, importante é o aluno participar. Então tem jogos cooperativos, né? Não é só os esportes pré-competitivos, né? Então tem que ter jogos cooperativos, a ênfase tem que ser na participação. Vai participar dentro das suas limitações, claro, vai fazer aquilo que ele pode, mas o importante é participar, de um jeito ou de outro participar. Né? O professor tem que estar com todo mundo lá na quadra, porque ele vai estar educando, ele vai estar formando, ele vai estar fazendo um monte de coisas e ajudando a formar as crianças. Então é importante que todo mundo participe, importante que todo mundo esteja lá. Algumas crianças que eventualmente naquele dia não estejam bem, podem ficar até ali do lado assistindo a aula e tal, mas quando o professor para fazer uma correção, para fazer uma preleção, para encerrar a aula dando um fecho educativo e formativo, essa criança está lá ouvindo todas essas coisas e participando. O importante é a participação. E o esporte escolar? Esporte escolar não, a ênfase é nas vitórias. ênfase é nas vitórias, porque são as vitórias que vão trazer os campeonatos que a escola quer, os troféus que a escola quer. Troféus. Então a ideia é que a ênfase tem que ser sempre na vitória. Uma equipe esportiva que não atinge vitórias não tem muito sentido, né? Então a ideia é que a ênfase seja dada nas vitórias. É isso. Tem que participar? É claro que tem que participar dos treinamentos, dos jogos, enfim, tudo. Claro que tem que participar. Mas a ênfase é nas vitórias. E a última diferença que eu vejo é assim, a educação física, ela não precisa beber só das fontes esportivas, né? Quer dizer, o professor de educação física não precisa fazer só atividades que a gente chama de pré-desportivas. Ele pode fazer conteúdo, usar conteúdos lúdicos, ele pode, né, que são as brincadeiras de rua, até pode usar as brincadeiras de rua, principalmente com a educação física dos pequenos, assim, as brincadeiras de rua, os jogos folclóricos, né? Pode usar atividades rítmicas, as professoras com as meninas gostam muito de atividades rítmicas, com música, com dança, envolvendo algum nível de dança, né? E atividades ginásticas, né? Atividades com colchão, plinto, banco sueco, atividades de cambalhota, fazer essas coisas todas. Não é para ser um ginasta, não é atividades de ginástica olímpica, mas são atividades ginásticas no sentido do aluno dominar o seu próprio corpo e explorar todas as suas potencialidades, parada de mãos, parada de cabeça e mãos, parada de mãos saindo em cambalhota, cambalhota para frente, cambalhota para trás, salto sobre o plinto, com plinto na transversal, plinto na longitudinal. Eu me lembro bem quando eu fazia educação física, era assim, né? A gente fazia tudo, fazia um pouco de tudo. E já o esporte escolar não. O aluno que está numa equipe de futsal, ele só vai fazer futsal. O professor vai abordar todos os aspectos do futsal, os aspectos técnicos, os aspectos táticos, todos os aspectos, mas vai ser só futsal. O aluno que está numa equipe de esporte escolar de voleibol, ele só vai fazer voleibol, vai treinar os fundamentos, os aspectos táticos do voleibol e assim sucessivamente. Então veja que são dois trabalhos muito diferentes. Os troféus vêm do esporte escolar, não vêm da educação física. O problema é esse. A educação física não tem uma representação física palpável que você possa segurar, fala, puxa, esse colégio tem uma boa educação física. Colégio cheio de troféus tem bom esporte escolar. Ok. Isso não significa boa educação física. Inclusive, já vi muitos casos de escolas que têm um excelente esporte escolar e uma péssima educação física, uma educação física muito sofrível, não dão importância a isso. E já vi o inverso também, escolas que têm uma excelente educação física, não tem muito como comprovar isso, como demonstrar isso numa vitrine, nada assim, mas uma educação física muito elogiada, em contrapartida, nos torneios, nos campeonatos de esporte escolar, ela não ia bem.
acabava dando ênfase para isso. E tem escola que faz as duas coisas bem, tem um pouco de tudo. Não tem nada a ver. Uma vitrine cheia de troféus não significa uma boa educação física, porque são fenômenos díspares. Os troféus vêm de um fenômeno, que é o esporte escolar, e a educação física vem de outro. Mas, professor, por que as escolas fazem então o esporte escolar? Por que fazem isso? Por que não deixa isso para os clubes, para as associações, para as escolinhas de esporte, né, que se inscrevem? Tem muitas escolinhas de esporte que fazem isso. Pois é. Por que as escolas fazem isso? Em primeiro lugar, porque muitas escolas têm uma infraestrutura muito legal e elas gostam de aproveitar essa infraestrutura numa atividade que vai trazer muito retorno institucional. A escola investe nessas equipes de esporte escolar porque ela já tem a quadra, já tem o ginásio, muitas hoje tem piscina coberta, aquecida, iluminada, treinam as crianças e tal. E as medalhas e troféus que vêm disso, eles vão pôr isso em fotografias, vão mostrar os troféus em vitrines, vão fazer isso tudo. E isso traz um retorno institucional muito grande. A escola gosta de fazer isso. Outra coisa pela qual as escolas gostam de investir nessa atividade de esporte escolar é que o esporte escolar você pode direcionar os talentos que você tem, que normalmente numa aula de educação física ficam muito desmotivados. Crianças que são muito talentosas para fazer futsal, por exemplo, jogam bola muito bem. Você vai dar uma aula de educação física para ele muitas vezes até destoa e não se motiva em fazer um time com outras pessoas que têm um nível de futsal muito inferior ao dele. Tem mais um ou dois na classe que jogam como ele, mas a grande maioria joga muito mal, nunca jogou, está aprendendo. O aluno, o amiguinho erra, ele não gosta, ele fica nervoso, ele se irrita. Então muitas vezes a equipe de esporte escolar acaba servindo para direcionar esses talentos para uma atividade onde eles vão se dar muito melhor, vão estar muito mais motivados. Além do que muitas escolas utilizam também esse direcionamento para as equipes esportivas para uma política de bolsas. E isso é bom para os alunos também. Muitos alunos que são talentosos em algumas modalidades, natação, futsal e outras modalidades, são alunos que os pais pagam essas escolas boas com dificuldade. Uma bolsa de 50% ou às vezes até mais, cai bem. Então as escolas acabam usando esse direcionamento para dar esse tipo de coisa. Agora, um aspecto que eu acho que deve permear tanto um fenômeno como no outro, isso que eu queria deixar bem claro para os seus pais, sejam vocês pais de alunos que vão para a educação física, sejam vocês pais de crianças talentosas que vão para o esporte escolar, uma coisa que tem que permear os dois lados são valores éticos e comportamentais. Ou seja, estou falando de tolerância, estou falando de honestidade, estou falando de respeito aos colegas em todas as situações, estou falando de respeito às regras e aos árbitros, estou falando de você jogar com fair play, o que é certo, o que é correto, o que não é correto, não é correto. Nós, profissionais de educação física e as escolas devem permear em ambos os fenômenos, tanto na educação física como no esporte escolar, esses valores éticos e comportamentais. E eu diria até mais, eu diria que no esporte é até mais importante, tem gente que acha que não, né? Esporte é cada um por si, Deus para todos, o importante é ganhar a qualquer custo. Não é ganhar a qualquer custo, e a gente vira e mexe vê no esporte de altíssimo nível exemplos disso. No esporte de competição, no esporte escolar, é muito mais importante esse trabalho ético e comportamental, porque a criança estará no calor da disputa. Você ser respeitoso e tolerante com o seu coleguinha numa aula de educação física quando você está jogando queimada, é uma coisa. Você ser tolerante e respeitoso com o seu coleguinha quando ele falha, quando ele erra, num campeonato de eliminatória simples, perdeu, cai fora, ou numa final, valendo medalha, valendo troféu, é muito mais difícil. O professor tem que ser muito mais incisivo nesses valores e ensinar as suas crianças a ser respeitoso, tolerante, honesto, atuar com fair play, fazer todas essas coisas.
Então isso eu acho que os pais devem ficar atentos. Então, compreendam a diferença das duas coisas, compreendam que troféu não significa boa educação física, mas existem esses canais entre um e outro. A educação física vai fornecer talentos para o esporte escolar, e nos dois fenômenos que estão acontecendo simultaneamente dentro da mesma escola, ética e comportamento, ética e comportamento correto precisam ser desenvolvidos sempre nas crianças, sempre, sempre. Claro, sempre em consonância com os pais vão estar sempre envolvidos nisso, os pais acabam se envolvendo nisso, mas isso é uma coisa importante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fugi um pouquinho da natação, pouquinho, né? Porque tem muita gente que, como eu disse, participa de equipes de natação nas escolas hoje em dia. Boas escolas têm hoje piscinas e tem equipes de natação que participam de festivais, de campeonatos, enfim. Então é importante que os pais tenham esse nível um pouco melhor de conhecimento a respeito desses dois fenômenos e saibam atuar junto aos seus filhos e junto à escola quando alguma coisa estiver acontecendo fora desse esquema. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like aqui, C, curte, compartilha e comenta, né? Continue com a gente. Por favor, interajam aqui, curte, compartilha, comenta, qualquer comentário. O que eu falei aqui é bobagem, vocês não concordam, vocês concordam? Cita um exemplo da escola de vocês, o que aconteceu na escola das suas crianças, quando vocês eram alunos, como é que era, como é que fazia, qual era a relação que tinha entre educação física e esporte, como é que fazia. Comentem qualquer coisa. Tudo isso gera engajamento e o engajamento melhora o alcance dos nossos vídeos. E continue mandando para cá as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!